Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Líder AAA. Eu sou Caroline Marcon, consultora organizacional, coach executiva e autora do livro O Poder dos Times AAA, Como Gerar Crescimento Sustentável por Meio de Pessoas. E o meu convidado neste episódio é Roberto Zimmer. O Roberto é fundador da Liderança Integral e especialista em programas de desenvolvimento de liderança e gestão da cultura organizacional. É consultor parceiro do Barrett Value Center, de gerenciamento da transição pelo William Bridges & Associates, de segurança psicológica pela Leader Factor e em coaching sistêmico de times pela CRR Global. E mais um monte de outras coisas que eu não vou conseguir falar aqui para vocês, porque o currículo dele é bem grande. O Roberto também é graduado em Engenharia Mecânica, mestre em Psicologia Organizacional e professor convidado do curso de MBA em Gestão de Pessoas da USP. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite, Carol. Que prazer estar aqui com você. E, Roberto, eu sempre tive curiosidade de entender o que um engenheiro mecânico está fazendo nessa área de desenvolvimento humano. Como você veio parar no que você faz hoje? Essa é uma boa pergunta, porque, em parte, eu também não sei. Mas, na época em que eu estava fazendo o segundo grau, eu já estava dentro de um curso técnico na área mecânica. Por quê? Porque a minha família toda sempre trabalhou na área automobilística. Meu pai trabalhou Ford, Volkswagen, meu tio era mecânico, um outro tio vendia carros. Então, imagina, o meu mundo infantil e até de adolescente era povoado por carros. Entendi. Por indústria, né? Eu senti o cheiro do meu pai chegando da fábrica. Então, quando eu cheguei no cursinho, praticamente a engenharia já estava meio encaminhado. Até porque eu era muito bom em física e matemática, não gostava muito de português, não gostava de biológicas, sobrou. Achava que não gostava de humanas, olha só. Não, nem tinha ideia. Nem sabia nem que tinha era. ideia, não. Dentro do meu círculo familiar e até social daquela época, filosofia, psicologia, história, nem era mencionado, eu nem sabia que existia essas áreas. Eu fui conhecer, olha que paradoxo, eu fui conhecer a psicologia, né, pela qual eu me apaixonei dentro do curso de engenharia. Né? Até brinco, a Mauá, eu fiz escola de engenharia, a Mauá tinha uma biblioteca do centro acadêmico com muitas obras da área ciências sociais, sociologia e alguns tomos em psicologia. E eu peguei um livro um dia, lembro até hoje, de um discípulo de Freud, Carl Abraham, abri o livro, comecei a ler e não parei mais. Não conseguiu largar mais. Não consegui mais. Eu fiquei apaixonado por esse conhecimento. E aí, gradativamente, eu falei, nossa, agora estou num embate aqui. Pensei em abandonar a engenharia para já começar, né, um curso ou de filosofia ou de psicologia, mas a escola era uma escola privada, cara, e meu pai fazia muito esforço para pagar a faculdade. Aí eu falei, nossa, e agora? Como é que eu vou fazer para dar notícia? Conclusão, nunca dei a notícia, fui até o final, mas a partir do terceiro, quarto ano da engenharia, eu já comecei a estudar, né, vários livros, comecei a fazer terapia no quarto ano, a partir do quarto ano, e quando eu terminei a engenharia, eu já estava praticamente com uma vaga conquistada no curso de Psicologia Organizacional da PUC. Né? Então, foi aí que eu comecei a minha jornada de autoconhecimento, de trabalhar com pessoas, né, de desenvolver pessoas, até poder mais tarde chegar também nas organizações, que é quando eu junto a engenharia e a psicologia. Né? Que interessante, Roberto. E é apaixonante a nossa área, eu concordo com você. Uma vez que a gente entende o que isso significa e como é transformador, né? É realmente uma paixão. É uma paixão.
Roberto, tem tantas coisas que a gente poderia abordar, a gente tem tantas coisas em comum, mas eu escolhi falar com você sobre o tema de gerenciamento da transição. Por quê? Porque eu tenho sentido como isso tira o chão de tantas pessoas. Vários clientes me procuram pensando em fazer uma transição, ou alguns caem nesse processo meio que sem planejar, e eles ficam realmente perdidos. Então, eu queria entender com você, que a gente começasse a falar, né, sobre qual é a diferença entre um processo de mudança e um processo de transição. Quando eu conheci essa metodologia criada pelo William Bridges, né, que foi um consultor e escritor americano, já falecido, mas eu cheguei a me aproximar bastante dele na época que eu estudei na Califórnia. Uhum. Ele fez uma distinção muito importante entre mudança e transição. No dia a dia, acho que você já deve ter observado, as pessoas usam como sinônimo. Exato. Eu vou viver uma transição, ou então eu vou passar por uma experiência de mudança, mas sem definir claramente a diferença conceitual entre mudança e transição. E essa diferenciação ela é muito importante. Então, o William Bridges, na década de 70, quando ele começou a trabalhar com esse tema, ele definiu mudança como tudo o que acontece fora de você. Uhum. Né? Então, por exemplo, você casa, é uma mudança. Uhum. Você busca um novo emprego, é uma mudança. Né? Você vai mudar para um outro país, é uma mudança. Uhum. Né? Você decide morar numa outra cidade, é uma mudança. Transição é o processo interno que você precisa viver para poder lidar com as mudanças que acontecem no mundo externo. Então, mudança é fora, transição é dentro. Mudança é planejada ou não. Uhum. Né? Tem mudanças que você planeja, né? Uhum. Eu quero daqui 2, 3 anos estar morando nos Estados Unidos. Você se organiza, você planeja. Mas tem mudanças que você não planeja. Uhum. Por exemplo, a morte de uma pessoa importante para você. Uhum. Não está no teu calendário. Sem dúvida. E tanto a mudança planejada quanto a mudança que vem, né, de uma forma não planejada, elas obrigam você a viver uma transição. E a grande questão é, como você falou, as pessoas não estão preparadas, nem sabem que existe. Esse processo de transição. Não sabe que existe, exato. Aí a pessoa briga com a mudança, percebe? Uhum, uhum. A mudança é um dado. Uhum. Né? Como na língua inglesa, it's a given. Uhum. Você não briga com a mudança. Exato. E resistem à mudança, o resistir que só à mudança atrasa o processo de transição. Né? Que é o que acontece com você quando você passa por uma mudança. Sem dúvida. Então, mudança, it's a given, é dado. Uhum. Você não briga com a mudança. Quando a mudança acontece, já aconteceu. A única coisa que você pode fazer é absorver a mudança que aconteceu e aí, internamente, fazer as reorganizações necessárias. Exato. Seja no plano cognitivo, mental, seja no plano emocional. Uhum. E, às vezes, é muito mais difícil aqui do que aqui. Isso é a transição. Transição é o processo de você se adaptar a uma nova realidade a partir do seu mundo interno. E aí tem as 3 fases da transição, que eu acho que é um tema importante para a gente explorar. Né? Eu queria, antes de entrar nas 3 fases da transição, que a gente explorasse um pouco, Roberto, porque é tão difícil primeiro, aceitar a transição, principalmente quando ela não é planejada, e passar por esse processo de uma maneira relativamente tranquila. Normalmente, as pessoas resistem e, com isso, atrasam o processo, ficam anos, às vezes, travadas em algo. Né? Então, por que isso é difícil? E depois, aí sim, a gente entra em como ajudar a melhorar isso. Né? Tem vários fatores nesse caso, Carol. Um deles é o desconhecimento. Uhum. As pessoas falam em mudança, focam na mudança e se esquecem da transição. Uhum. E o que vai gerar o sucesso da mudança é a transição. Né? Uma das frases mais importantes do William Bridges é: não existe sucesso da mudança sem a transição.
E quando ele falou isso pela primeira vez, as pessoas falaram, nossa... Não entenderam, Não provavelmente, entenderam, né? ou até perguntaram, como a gente faz isso? Exato. Porque ninguém nunca tinha falado sobre isso. Então, seja no plano corporativo, seja no plano individual, pessoal, saber que existe transição e que a transição é a chave para o sucesso da mudança é o primeiro passo. Segundo, entender mais sobre transição e as 3 fases que a gente vai comentar. E, principalmente, o mapa da transição. Quando você olha as 3 fases da transição, tem um mapa, e nesse mapa tem palavras-chave que são sentimentos. Então, por exemplo, tristeza. Nossa, já está uns 2, 3 meses que tem um fundo de tristeza dentro de mim. O que é isso? Quando você vai lá no mapa, opa, término. Você já estou vivendo o término. Quer dizer, há 3 meses estou vivendo o término, nem fiquei sabendo. Mas o sentimento te aponta. Ele te aponta em que fase da transição você está. Então, essa é a segunda dica. É você estar mais atento aos seus sentimentos, o estado de humor, né? Vamos falar assim, estado de humor, né? Você está mais para baixo, você está mais ou menos, você está super bem. Em parte, isso tem relação com qual é o estágio da transição que você está vivendo. Então, conhecer o mapa da transição e os sentimentos ou estados de humor que definem cada um dos 3 estágios também te ajuda, porque você se localiza. Perfeito. Você se localiza dentro da transição. E o terceiro, depois, é aprender como lidar com cada uma das 3 fases. Né? Perfeito. Vamos explicar, então, Roberto, o que são essas 3 fases do processo de transição, para que as pessoas possam, de fato, identificar esse processo acontecendo nelas. Tá. Uma coisa interessante é, quando algo muda na sua vida, qual é a primeira coisa que você pensa? Existe um sentimento de perda, talvez, ou de... Não, da mudança. Esquece a transição por enquanto. Tá, eu já estou na transição. Imagina uma pessoa que não sabe nada sobre transição. Ela fala assim, olha, vai acontecer uma mudança na sua vida. Qual é a primeira coisa que ela pensa ou imagina? Não sei onde você quer... Qual é a nova situação? Ah, sim. Certo? Tem uma curiosidade. A mudança vai te levar para um lugar. Primeira coisa é, nossa, eu já quero estar lá. Como é que vai ser? Cria um movimento, né? Cria um movimento. Eu já estou no futuro. Olha o paradoxo. Quando você tem que trabalhar a transição, é o contrário. O que eu vou ter que abrir mão para chegar nesse futuro. Por isso que é sutil. A maioria das pessoas, quando vive uma mudança, já estão imaginando o benefício, né? Já estou lá na frente, olha que legal, uma casa nova, um emprego novo, uma nova relação. Só que ela esquece que para isso acontecer, ela vai ter que abrir mão de alguma coisa. Ela vai ter que deixar um pedaço do passado dela para trás. E isso é fácil ou é difícil? Muito difícil. É difícil. A gente não aprendeu, a gente não está preparado para abrir mão. Se despedir de uma parte da sua vida. Se despedir de uma parte da sua vida. Vou dar um exemplo. Casamento. Nossa, é uma das grandes alegrias da vida. Só que está terminando algo. Sua vida de solteiro. Exato. Uau, vou ter que abrir mão da vida de solteiro. Vai. Não São dá para escolhas. fazer as duas coisas. Né? Um outro exemplo clássico. Nossa, os filhos crescerem e vão para a faculdade. Aqui no Brasil é menos, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, faculdade significa longe da casa dos pais. Estou super feliz que meus filhos estão indo para a faculdade. Mas eles estão indo embora. Aí só vai ficar eu, minha esposa, ou a esposa com o marido. Essa casa vai ficar vazia. Sim, e aí? Comido ninho vazio, né? Ninho vazio, percebe? Sim. Então, aqui está o paradoxo entre mudança e transição. É um paradoxo mesmo. A mudança traz algo novo, mas o primeiro passo da transição é você abrir mão de algo antigo, de algo velho, que já não se encaixa mais nesse novo. Então, essa é a primeira fase da transição, que abrir é espaço. Término e endings. Né? Ele falava endings. Algo terminou ou precisa terminar para você conseguir
lidar bem com a mudança que está chegando. Seja uma mudança desejada, boa, ou uma mudança que não foi planejada e que não é tão boa assim. E que, nesse caso, é muito mais difícil, né? É mais Vamos difícil dar o ainda. exemplo, por exemplo, de você ter sido demitido É. de um trabalho no qual você era apaixonado. É. E essa demissão aconteceu sem você esperar, te pegou de surpresa. É. Então, abrir mão de algo que você gostava, que É. te enchia, né, Isso. enfim, Isso. te abastecia ali de energia, por uma decisão que ainda não foi sua, É. ou o fim de um relacionamento amoroso, quando é a outra pessoa que termina e você continua envolvido. Puxa vida, é uma dor imensa. Então, dentro do término, o término ele envolve vários temas. Dentro do término, você acabou de falar, tem um tema extremamente importante, muito difícil, que é perdas. Exato. Como lidar com perdas, como gerenciar perdas. Se a gente olhar na vida pessoal, ou profissional, ou empresarial, perdas é uma constante. As pessoas sempre estão olhando no ganho, né? O que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar? E se esquecem que todo ganhar tem um perder junto. Sim. E o perder não é fácil, porque, como eu falei, é uma pequena morte. É uma pequena morte. A perda é uma Exato. pequena morte. E a nossa sociedade excluiu do dia a dia a palavra morte. É ou não é? Sim, sim. Você não vê em nenhum lugar. E quando a gente olha a neurociência, por exemplo, a gente percebe que as maiores reações do indivíduo, elas estão direcionadas à aversão à perda Isso. e não necessariamente ao ganho que vem depois. Elas seguram. Não Seguram. importa se é ruim. Por exemplo, é ruim com você, mas deve ser pior sem você. Sim. Então, deixa eu me agarrar naquilo que é Isso. conhecido. Aquilo que é conhecido. Ou eu estou num emprego ruim, tem uma possibilidade de ir para um melhor, mas a pessoa fica com medo, fala, mas se não der certo lá, é melhor ficar com o que eu já tenho. Ficar no garantido. Ficar no garantido. Mas o que está por trás? Dificuldade de viver o luto. Então, dentro do término, tem um tema muito importante que é luto. Como é que eu lido com o luto das minhas perdas? E uma coisa que eu estudei bastante esse assunto, ainda estudo. A maneira como você lida com o luto tem a ver com a tua história pessoal. Por exemplo, as primeiras perdas que você viveu na sua vida, um bichinho de estimação. Se você teve apoio dos seus pais para lidar com essa perda, você já está num outro patamar. Entendeu? Você, na próxima perda vai ser difícil, mas você já tem uma competência instalada, né? Como a gente fala na área organizacional. Por quê? Sim. Porque alguém te apoiou, alguém te mostrou, né? Alguém mostrou quão natural é viver o luto. Na semana passada, eu estava trabalhando com um gerente, imagina, ele trouxe essa situação. O cachorro de estimação morreu, isso mexeu com a família toda. O filho se acidentou, entre aspas, ele criou uma situação para se acidentar e não ter que lidar com a situação. Eu fiz um trabalho com ele de gerenciamento de luto. Por quê? Porque ninguém ensinou. A gente não aprendeu a lidar com o luto. Né? Então, se você teve experiências, se tua família te apoiou, você teve gente que te apoiou, você vai lidando melhor com as perdas, você vai lidando melhor com essa fase que a gente chama de luto. Mas a maioria das pessoas não teve essa experiência. E aí aquela coisa, né? Engole o choro. Engole o choro, ou não está acontecendo nada, negação. Negação, muito negação, comum. Ou quem chora é mais fraco, né? Todas as crenças relacionadas a isso. Mas voltando na transição, primeira fase, término. Dentro do término, geralmente tem perdas. Você tem que assimilar perdas. Se forem perdas significativas, você vai ter que lidar com o luto. Você vai ter que viver o luto. O luto é o processo de cura para você deixar essa perda para trás e, aos poucos, começar a olhar para o ganho. Se você não vive o luto, você não se despede do passado e também não aproveita o bom que está chegando para você, as oportunidades que estão chegando. Porque você não se libera emocionalmente, Não. né? Você continua atrelado a uma história que você não deixou ir.
Você não dá espaço dentro de você para o novo. Exato. Então, veja a importância de viver o término, veja a importância de viver o luto de forma consciente. Você cria um espaço para você acolher aquilo que está vindo na sua direção. E realmente, pensando, né, Roberto, parece pedir demais para as pessoas de viver o luto, porque é um processo de muito sofrimento. Então, vai lá, se afunda mais um pouquinho. A pessoa vai dizer, peraí, eu estou querendo melhorar, mas às vezes o processo de cura, ele exige que a gente passe por essa emoção. Por essa emoção. E ele é difícil por quê? Porque o William Bridges ele descobriu isso. Por que o luto é difícil? Porque tem um monte de perdas no passado que você nunca viveu o luto. Nunca elaborou. Nunca elaborou. E aí, agora você está vivendo uma perda, um luto, o que acontece com essas antigas? Voltam com Chegam tudo. todas juntas. Né? Então, quando uma pessoa tem a oportunidade de viver um luto, tem apoio, né? Porque a grande questão nesse caso é apoio. As grandes tradições sempre utilizaram isso. Ninguém vivia o luto sozinho. A nossa sociedade é a única em que a pessoa vive o luto sozinho. Olha. Percebe? Em todas as sociedades no passado, isso era vivido em grupo. Por quê? Apoio, suporte. É quase impossível viver o luto sozinho. Você não tem o outro, né, para te apoiar, né, para te dar suporte e para dizer, eu entendo que você está vivendo, mas eu estou aqui com você. Percebe? Praticamente a gente não tem isso na nossa sociedade. A gente paga isso para o psicólogo. Isso, é por ou isso. Ou para o padre lá da igreja. A gente vai falar com eles nesses momentos. A gente precisa, né? Mas os amigos, em geral, fogem. A família faz de conta que não está acontecendo. E aí, a pessoa engole o choro, engole o luto. Sabe o que acontece? Depois de um tempo? Depressão. A maior causa de depressão, uma das grandes causas da depressão, é luto não vivido. Olha a importância desse processo, né? Muito. Da gente trazer isso para uma perspectiva de cura, realmente. De cura e transformação. Porque aí vem o tema importante para nós que trabalhamos com pessoas, que é como gerar transformação. Primeiro passo importante, saber lidar com términos. Olha que interessante. E realmente, hoje isso é papel do psicólogo, do psiquiatra, do padre, do coach. É verdade. É um papel que a gente associa a um papel profissional. Profissional, né? e escondido. Eu vou lá na sala do terapeuta ou do coach, falo com ele, ninguém fica sabendo. Né? Posso até sair da sessão com os olhos um pouquinho molhados, mas depois já põe um sorriso no rosto e... né? Como é que é? Bate a poeira? Como é que é? Sacode a poeira e dá a volta por cima. Dá a volta por cima, isso. E esse é um outro tema importante da transição. A transição tem seu tempo. E no mundo atual, ninguém tem tempo. Para sofrer, entre aspas. E aí sofre muito mais. Nem é para sofrer, é acolher o sofrimento que já existe. Exato. Entende a diferença? Você não vai gerar sofrimento, você vai só acolher o sofrimento que precisa ser acolhido. Perfeito. E quando você faz isso, você relaxa. E aí a transformação acontece. Você não faz a transformação. Você cria as condições para que a transformação aconteça. Você é transformado, né? Você é transformado. Você não se transforma, é transformado. E aí encaixa muito bem a perspectiva da Susan David, né, que é da agilidade emocional, que fala, né, desse ambiente de positividade tóxica mesmo, onde a gente quer se convencer de que está tudo bem e passa batido por esses processos. E com isso você vai... É uma bola de neve, vai só aumentando. Mas qual é a mensagem da nossa cultura atual? Quem não está bem é o quê? Loser. É um perdedor. É um perdedor, isso. Entendeu? Então você tem que estar sempre com um sorriso no lábio, dizendo assim, tá tudo indo bem, tá indo tudo bem, né? E quando não tá, você se esconde, né? Fica alguns dias longe dos amigos, não aparece, né? Exato. Mas, de novo, isso é uma ditadura, né? Você só pode estar bem, você só pode estar feliz, isso é doentio. E principalmente no contexto empresarial. Se você é Imagina. um líder
E a gente mesmo fala, né? Você precisa inspirar as pessoas, você precisa motivar, né? Ser uma fonte de energia para as pessoas. Sim. Então, quando você não está bem, como é que você Mas abre espaço para isso? Interessante isso, porque a inspiração só é possível se a pessoa está conectada com ela. Se ela está vivendo a transição, especialmente o término, ela não está totalmente conectada com ela. Ela está trabalhando alguma questão dentro dela. E aí você não consegue inspirar ninguém nesse estado. Então, como é que você consegue inspirar a partir de um estado de integridade, de integração? E aí a transição tem esse papel de ajudar a pessoa a se conectar com ela mesma, né? Pensamento, palavra e ação. Pensamento, palavra e ação. Não é assim que você inspira? Um líder que não é íntegro, que não é integrado interiormente, ele não consegue inspirar ninguém. E aí o papel da transição é fundamental, porque ele realinha o seu corpo emocional, o seu corpo mental, entendeu? Ele dá um jeito de alinhar você internamente. Então, quando eu descobri essa ferramenta, né, essa abordagem sobre desenvolvimento humano com o William Bridges, eu falei, esse cara descobriu uma das chaves. Sem dúvida. Porque ele é parte da sombra da nossa cultura. Sim. Trabalhar com a transição é trabalhar com aquilo que as pessoas não veem e não sabem como lidar no dia a dia. As pessoas negam, né? Negam. E que muitas vezes trava o seu desenvolvimento. Completamente. Por que tanta imaturidade emocional, principalmente dos homens? Porque não Você são trabalha com líderes, permitidos. eu trabalho com líderes. Exato, porque não é permitido, e aí principalmente aos homens, mostrar essa fragilidade. Poder chorar, entrar em contato com sentimentos, ser vulnerável. Exato. Então não cresce emocionalmente. A pessoa vira um gelo, vira um quadradinho, entendeu? Né? Ela não consegue expressar quem ela é. Exato. Não tem autenticidade. E quando expressa, geralmente vem de uma forma agressiva. Agressiva ou falsa, né? Fora ou, de medida. ou você olha e fala assim, não é bem isso, né? Você percebe que a pessoa está tentando, ela criou um personagem. Exato. Né? Uma das coisas que a gente aprende, né? O Richard Barrett fala muito nisso, né? As pessoas não têm nem vocabulário para descrever os seus sentimentos negativos. Verdade. Assim. Não tem vocabulário, não principalmente tem. Os homens. Não tem. Então, o que é tristeza? É medo? Medo de quê? Não tem muito mais repertório. Não tem. Porque não entraram em contato com isso. Não né? entram E não em expressam. Verdade. Isso a linguagem, ela também é uma chave, né? Ela é uma chave importante. Porque na medida em que você vai trabalhando, né, os sentimentos e percebendo que tem nuances, né, várias nuances. Eu estou triste, estou mais alegre, estou deprimido, né, como é que eu estou hoje? Né, você vai dando nome ao teu mundo interior. Exato. E dar nome ao seu mundo interior é fundamental. Dá significado. Dá significado e dá direção. Isso. Né? Por exemplo, se eu estou num dia que eu percebo assim, que eu estou meio desconectado comigo, eu não vou tomar uma decisão importante. Entendeu? Exato. Né? Se eu estou percebendo, puxa, essa situação aqui não está muito clara, né? E vou ter que assinar um contrato, não vou assinar o contrato hoje não. Né? Deixa, volta a clareza, né, do teu mundo interno, do sentimento que está permeando aquele momento. E aí sim você toma a decisão, você assina o contrato ou não. Né? Então, a conexão com os sentimentos dá direção, dá sentido e faz com que você perceba que o teu mundo interno ele é perfeito. Ele sempre está te dando a dica daquilo que você precisa olhar naquele momento. E, infelizmente, a gente aprendeu a não fazer isso. A gente descarta o nosso mundo interno, né? Esse sentimento é bobagem, deixa ele de lado, né? Essa tristeza não precisa, essa dúvida não precisa, esse medo, não olha para esse medo. E, na verdade, tem informação ali. Exato, e a gente tem a parte emocional, a reação emocional é como se fossem radares para te indicar, olha, vai por aqui, explora isso, evita tal coisa, e a gente ignora esses radares, até que uma hora a gente bate, né? E acontece alguma coisa que você é obrigado a parar. Então, realmente, isso é uma coisa que a gente precisa integrar e achar um espaço para...
Esse ponto talvez valeria a pena um outro vídeo, que é Exato. todos nós aprendemos a não confiar no nosso mundo interno. E está dentro do processo de transição. Como é que você se reconecta com a sabedoria do seu mundo interno, pensamentos, sentimentos e sensações. Agora vamos falar, Roberto, sobre aquelas transições que são parte do desenvolvimento natural do ser humano, da carreira. Então, por exemplo, uma pessoa que está num processo de pré-aposentadoria, ou não necessariamente aquela aposentadoria formal que a gente conhece, mas num momento de vida em que talvez não vá mais trabalhar tanto quanto trabalhou antes, por conta de uma energia que está diferente, de valores que mudaram, né? Como é que ela se prepara para a transição de uma maneira mais suave? Vou dar o meu exemplo. Isso. Como eu falei, eu fiz engenharia, me preparando para trabalhar numa empresa. E qual a ideia, né? Eu trabalho alguns anos, vou crescendo dentro da empresa, alcanço uma posição e chega um momento em que você se aposenta. E depois da aposentadoria, você não faz nada. Essa é a imagem tradicional, antiga, sobre vida corporativa, vida profissional. Como eu não segui claramente esse caminho, eu fiz o contrário. Primeiro, eu comecei a investir em mim. Né? Comecei a entender o que eu queria fazer, minha vocação. Fiz o contrário de todos os meus colegas da engenharia. Todos os meus colegas se formou, fizeram o primeiro teste, passaram no teste, entraram numa empresa. Vários continuaram durante muitos anos nessa empresa, outros trocaram de empresa. E eu fiquei durante muitos anos investindo em mim. Investindo em mim. Tá? Até eu descobri o que eu realmente queria fazer. Eu fiz o contrário. Olha. Né? Então, ao invés de eu me preparar para a aposentadoria, depois de alguns anos de trabalho, eu estava fazendo o contrário. Eu estava criando um plano em que eu iria trabalhar mais da minha meia-idade para frente. Mas com muito mais consciência, direcionamento. Com mais consciência e agora, se você disser, você quer parar, Roberto, agora, trabalhar? Não quero trabalhar. Quando é que você vai parar? Não sei. É diferente. Né? Esse planejamento do parar da aposentadoria, ele já não é mais, como é que eu posso dizer, planejável. Eu vou trabalhar enquanto eu sentir que o que eu faço é importante para as pessoas e que eu tenho energia para seguir esse caminho. Perfeito. Né? Então, para muitas pessoas mudou a ideia, inclusive, de pré-aposentadoria, aposentadoria, até porque o que acontecia? Você sabe disso. Existe uma estatística muito negativa sobre, principalmente, homens que altas posições em empresa, que do dia para a noite, imagina, o cara tem uma carga horária de trabalho 12 horas por dia. E do dia para a noite, acabou. It's over. O que acontece com esse cara? Se deprime. Deprime. Muitos morrem em pouco tempo. Sim, porque perde o sentido. Perde o sentido. Eles não desenvolveram outros interesses, eles não desenvolveram outro círculo social, a identidade está só ligada ao papel profissional e, de repente, tudo aquilo acaba. Tudo acaba, mas é de um dia para o outro. Exato. O que sobrou? O que sobrou? É isso mesmo. Então, eu vejo assim, que até essa ideia de trabalho 20, 30 anos, me aposento e paro, eu acho que está mudando. As pessoas estão se dando conta que isso não é bom, né? E hoje em dia, como a gente está vivendo muito mais, já está se falando em várias carreiras numa mesma vida. Exato. Você pode recomeçar. Você pode fazer coisas novas. Né? Você pode explorar coisas que você nunca explorou, que você tinha curiosidade. E aí entra um conceito do... Não, na verdade não é do Richard Barrett, né? Embora a gente tenha estudado muito com ele. Vem de Jung, que é individuação. Sim, sim. E isso é muito importante. Esse conceito é muito importante. O que Jung fala? Na primeira metade da vida, você se planeja para ter uma família, filhos, um emprego estável. Né? Nos Estados Unidos é uma casa no subúrbio. Poder viajar todos os anos, né? O Jung chamava isso de primeira metade da vida. Por quê?
você está fazendo um grande esforço para ser um sucesso aos olhos dos outros. Sim, sim. Né? No fundo, você está dizendo assim, eu sou um sucesso, Eu sou o suficiente, eu vocês sou estão... amado, eu tenho o suficiente, aquela história, né? De você ir crescendo. Mas perguntando para o outro. Sim, sim. Você me vê como sucesso? Externa, exato. Né? Você está meio que os likes, né, que a gente vê no Facebook. Estou recebendo bastante like. E tudo bem, primeira metade da vida é isso. Só que chega um momento que isso começa a cansar. Não para todo mundo. Tem gente que gosta desse jogo até o final, né? Mas tem gente que fala, nossa, mas acho que está faltando alguma coisa. Só isso, né? Só Não isso. pode ser. E aí começa a segunda fase da vida, né? Em que você vai buscar ser um sucesso aos seus olhos. E aí entra o tema do propósito. Aí entra a questão da vocação. Que eu fiz quando eu saí da engenharia. Eu só descobri isso depois. Eu podia ter feito isso mais tarde. Poderia ter trabalhado como engenheiro e chegar com 40 anos e falar assim, ter a crise da meia-idade. Crise da meia-idade. Nossa, não é isso. Né? Por algum motivo, acho que eu segui minha intuição. Se permitiu olhar para dentro também, eu me permiti fazer começar a individuação com 20 anos. Uau! O que é raro. Raríssimo. Com 20 anos eu falei, não é isso o que eu estou buscando. Eu não sabia ainda o que eu queria, mas eu falei, com 20 anos não é isso. E aí eu comecei a seguir outros caminhos. Né? Então, voltando na questão do trabalho, aposentadoria, eu acho que hoje em dia a gente tem mais opções. E aí, obviamente, que a transição vai ser diferente para cada escolha que você fizer. Mas ela vai continuar sendo fundamental. Independente das escolhas que você fez, a transição vai te acompanhar nesse processo. E se você não viver a transição, o que acontece? Stuck it. Você fica paralisado. Sim. A pessoa trava. Ela fala assim, nossa, eu não devia estar aqui, eu não devia estar fazendo isso, mas não sei o que fazer, não sei para onde ir. Está seguro aqui, é o que você falou, né? Zona do conforto. E aí? Perfeito. A questão é a gente realmente assumir aí o processo de amadurecimento, que por vezes doloroso, né, Roberto, mas necessário, para que você possa realmente ir integrando essas etapas. Sem dúvida. Eu sei que é um convite que não é nada atrativo, né? Quer dizer, olha, para muita gente, né? Estou dizendo, mergulha na dor, mas muitas vezes é isso mesmo, porque não tem atalho. Eu diria que é mais um convite para mergulha no desconhecido. Mas, infelizmente, as pessoas leem desconhecido como sofrimento. Mas não precisa ser. Não precisa ser. Não precisa ser. O desconhecido é o que você ainda não sabe sobre você mesmo. Essa perspectiva é bem mais atrativa. Muito mais. Bem mais atrativa. Bem mais atrativa. Dá até uma curiosidade, né? O que será que eu não sei? O que eu ainda não sei sobre mim, sobre a minha vida, né? Sobre o trabalho que eu posso fazer com outras pessoas, sobre a minha vocação, sobre o meu propósito. Eu posso explorar outras coisas? Eu posso ser mais criativo? E a resposta é claro. E o mais interessante é que as novas gerações e a maneira como a sociedade está estruturada hoje, ela permite isso. Antigamente, os papéis eram muito rígidos, lembra? Sim. O cara nasceu, fez medicina até o final da vida, advocacia até o final da vida, entrou numa empresa até o final da vida. Hoje em dia, você tem a possibilidade de experimentar. E essa experimentação, se ela for feita de forma consciente, ela pode ajudar muito a pessoa nessa evolução. Sem dúvida. Inclusive, hoje é necessário, porque a gente não consegue mais levar uma mesma carreira até o fim, né? Do início ao fim. Se você não aprender coisas novas o tempo todo, você vai ficar para trás. Não. Então, é um requisito, inclusive, né? Para continuar crescendo. Crescendo, se desenvolvendo, explorando coisas novas dentro de você, potenciais, né? A gente fala muito isso, né? Trabalho de coaching. Potenciais que você ainda nem acessou, que você nem sabe que você tem, né? E que o Maslow, ele trabalhou na perspectiva da autorrealização, né? Self-actualization. O que é? É você atualizar o seu pleno potencial. Self-actualization.
é isso que puxa a pessoa para frente para entrar no desconhecido. Né? Você segue o caminho da autorrealização via o desconhecido. O desconhecido, ele revela para você algo que ainda você não sabe. E se você tiver curiosidade e autoconfiança, e aí tem a chave importante, você segue esse chamado. Mas se você já foi, né, colocado para baixo, né, não tem uma boa autoestima, sempre disseram para você que você não ia conseguir fazer grandes coisas na vida, ou que você não deve desenvolver sua curiosidade, a pessoa fica travada. Ela não sai do lugar, ela não explora essas possibilidades, né? E tem algumas formas da pessoa se ajudar nesse processo, porque alguns têm a sorte de ter bons terapeutas, um sistema familiar de suporte, enfim, pessoas dentro da empresa com quem possam conversar, mas essas pessoas que se veem realmente sozinhas, com muita responsabilidade, pressão familiar de performar, pressão na empresa de performar, como é que elas podem se ajudar, Roberto, com tão poucos recursos? Duas coisas me vêm à mente. A primeira delas é uma frase conhecida dentro de grupos espirituais. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. O mestre aparece. E é incrível como isso é verdade. E nesse caso, significa a pessoa ter uma determinação para seguir um caminho ou um novo caminho, ou mesmo se ela não souber qual é o caminho, até pedir. Pedir. Aí vão perguntar, pedir para quem? Pedir. Acessar a sua fé, de alguma forma. Pedir para você mesmo, no fundo. No fundo, você está pedindo para você mesmo. Né? Mas se a pessoa é religiosa, pedir para Deus. Se ela não é religiosa, pedir para a sua própria essência. E colocar, mas aí é a chave, de forma honesta, né? Fazer um pedido honesto sobre o que ela quer. Ou mesmo se ela não souber para onde ir, que algo a ajude a descobrir o que é. Então, o que ajuda uma pessoa a sair de um lugar muito ruim, de uma inércia muito grande, é esse pedido. Mas tem que ser feito com consciência e honestidade. Né? E o segundo é recursos. Por pior que seja a situação da pessoa, algum recurso ela tem. E a ideia é, use os recursos que você já tem, como trampolim para um próximo passo. Todo mundo nasceu com um dom, não é? Todo mundo nasceu com talentos inatos. Todo mundo sabe fazer alguma coisa de uma forma muito especial, muito diferente. Você comentou comigo dos convidados que você tem trazido para o seu programa. Você falou de 2 pessoas que trabalham com comunicação. Sim. Como é que elas descobriram isso? Atuando, né? Talento inato, né? Algumas descobriram, alguém pode ter falado para ele, nossa, já desde menino, você comunica muito bem, você sabe falar muito bem, vai nessa direção. Ou, às vezes, não tem ninguém falando, mas a pessoa percebe, nossa, como eu gosto, por exemplo, de falar com pessoas. Como é que eu gostaria de ter um programa de rádio ou de televisão? Então, segue aquilo que já é forte em você. Siga seus dons e talentos inatos. E ele vai te levar para algum lugar. Foi o que me fez sair da engenharia, que eu não tinha descobri que eu não tinha a menor vocação. Se eu ficasse lá, acho que eu ia explodir umas caldeiras. Né? Meu Deus, ou quebrar, criar uma confusão. Ia ser um estrago geral. E aí eu falei, mas o que eu gosto de fazer? E é isso. Né? Quando eu voltei para trás e olhei minha infância, adolescência, o que eu mais gostava de fazer, olha que interessante, era escutar a conversa dos adultos. Olha ali o terapeuta. Olha o terapeuta surgindo. O coach, Quando a minha família se reunia, todas as crianças iam brincar, menos eu. E eu ficava perto, punha uma cadeira. Achava mais interessante. Interessante as conversas deles do que as brincadeiras de criança. A tal ponto que, quando eles queriam falar uma coisa mais apimentada, né, sobre uma brincadeira com algo mais, por exemplo, sexual, né, uma piada mais forte,
Roberto, vai lá brincar com a criançada. Porque eu estava atrapalhando, né? Então, mas é algo natural. Eu não criei isso. Eu já nasci com essa capacidade de ouvir, entender o outro e, a partir daí, fazer minhas próprias conexões. Mais tarde, isso foi útil para mim, quando eu fiz essa transição. Mas foi muito intuitivo no início. Eu não tinha um mapa pronto. Claro, o mapa ele foi se montando na medida em que eu fui caminhando em direção ao que eu queria fazer. Isso. Então é isso também, seguir os seus interesses, aquilo que te desperta atenção, uma motivação natural. Isso. Que é fácil de alguma forma para você, prazeroso. É, isso mesmo. Eu acho que essa palavra que você usou, que é fácil, né? No nosso mundo atual, fácil parece ser uma palavra mais baixa, né? Sim, não é parece que não é isso valorizado. É fácil. Mas aqui tem uma chave importante. Aquilo que te dá mais prazer, que é fácil, é o que gera mais sucesso no final. Né? Por que você tem sucesso? Por que eu consegui alcançar algum nível de sucesso na vida e outras pessoas têm sucesso? Porque elas seguiram aquilo que é natural, aquilo que é fácil. Porque quando você segue o que é natural, você naturalmente se torna bom naquilo. Né? Por exemplo, eu gosto de ler. Você gosta de ler também, muito, né? Então eu li muito, leio muito. Com o tempo, isso me ajudou a entender, a criar um mapa sobre o mundo, sobre a realidade e especialmente sobre o desenvolvimento humano. Isso gera sucesso para mim, por quê? Porque esse é o melhor que eu posso entregar, não é? Esse conhecimento que eu tenho sobre o ser humano faz com que eu entregue um valor que uma pessoa que não gosta nunca conseguiria fazer. Nunca conseguiria. Com o mesmo esforço, com mais esforço, na verdade. Com mais esforço, não conseguiria fazer. Porque é natural. O foco nos seus pontos fortes, né? Que a gente tanto Foque fala. nos seus pontos fortes. É uma grande chave. Uma grande chave. Excelente. Acho que isso, principalmente em momentos de transição, é um combustível, é uma força que você tem ali para poder passar por isso de uma maneira mais... Como você falou, não necessariamente precisa ser doloroso, né? Não. É desconhecido. É desconhecido. Mas a dor não é necessariamente Não. Grande parte da dor é autoimposta. Não vem da situação em si, mas vem ou do medo que a pessoa tem, crenças limitantes, não saber lidar com perdas, percebe? Sim. Não tem nada a ver com a situação, não tem nada a ver com a mudança que você está vivendo, mas é algo que você impõe a si mesmo sem perceber. Isso é uma grande chave, né? Que pensamentos eu estou tendo, que histórias eu estou contando a mim mesmo que me fazem sofrer. Isso mesmo. Se a gente muda essas histórias, aí me lembrei da Byron Katie, né? Katie, não tem como lembrar. Né? Histórias você está contando a você mesmo. Quais né? são as histórias que você está contando para você mesmo? Porque são essas histórias ou que te libertam ou que te aprisionam. Ou que te aprisionam. É uma grande chave para a consciência. Uma grande chave. Nossa, Roberto, que presente poder ter essa conversa com você e poder compartilhar com pessoas que, com certeza, estão precisando e que podem tirar grandes ensinamentos também práticos para a sua vida. Falando de Byron Katie, uma coisa muito prática que ela nos ensina a fazer e que eu acho que assim, é um recurso que todo mundo tem à disposição é escreva, né? Responda ali as perguntas ou mesmo faça um diário, mas procura fazer um exercício reflexivo de explicar a você mesmo o que está acontecendo e depois analise aquilo. É verdade isso? É assim mesmo? Investigar crenças, né? Investigar crenças, deixar sair aquilo que está na sua cabeça. E hoje em dia a gente está tão acostumado com celular que a gente nem escreve mais, né? Isso não que virou escreve mais. Ninguém tem diário mais, ninguém dizendo que trabalha um diário. Virou um negócio totalmente obsoleto e que pode ser uma chave de cura, uma vez que você se permite expressar aquilo que está dentro e revisitar aquilo que está dentro. Isso. Excelente, Roberto. Agora sim, a gente está se encaminhando para o final. Eu queria te pedir para deixar uma última mensagem para as pessoas que estão passando por transições que você considera que pode ser uma ajuda. Eu lembro de uma frase de uma outra professora minha,
muito sábia, muito sábia. Ela diz que a mudança, toda mudança, é um convite para você se conhecer mais. Então, eu acho que é isso. Ao invés de você colocar resistências, colocar dificuldades na mudança, ao contrário, fala assim, o que eu ainda não sei sobre mim que essa mudança está querendo revelar. Uau! E aceite o convite, né? E aceite o convite com gratidão, inclusive. Né? Porque imagina, se toda mudança ela está nos convidando, né, a descobrir algo sobre nós que nós não sabemos e que vai expandir a sua ideia, né, o seu conceito sobre você e sobre a vida, isso é uma bênção, né? É uma bênção. Você olhar as mudanças sob essa perspectiva é completamente diferente, né, dessa abordagem de resistência, né, de negatividade, Sim. de posso, não posso, devo, não devo. Não, é um convite para você se explorar mais, se conhecer mais e, de novo, compartilhar os seus dons e talentos com as pessoas que estão próximas de você, né? Perfeito. Acho que a gente conseguiu repaginar essa história da transição sob uma perspectiva muito mais clara e de aprendizagem, né? Sim. De aprendizagem constante, de evolução. Sim. Uma perspectiva evolutiva, Evolutiva, eu diria. isso. Evolutiva. É. E se a mudança está nos convidando para isso, e se o sucesso dessa mudança depende da transição, aí a gente junta tudo, né? Perfeito. Eu preciso saber mais sobre transição, eu preciso aprender a gerenciar as minhas transições para poder aceitar o convite que a mudança está fazendo para minha própria evolução. Perfeito. Então, aí as coisas se juntam, né? Evolução, mudança, mas a transição é fundamental. É o meio do caminho, né? É a ferramenta que vai me ajudar. Né? É a abordagem, é a ferramenta que vai me ajudar a aceitar o convite da mudança. Perfeito. Roberto, muito obrigada de coração. Que conversa boa. Espero que você também tenha gostado de nos acompanhar, tenha sido útil para você. Muito obrigada por ter estado conosco e até o próximo episódio.